Bem-vindo todo mundo ao nosso podcast semanal, né, Fábio? Yes. Minha humilde opinião aqui pra vocês no ar. Tan, 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 tan. Eu começo menino, com o teu assim. show. Sempre tem que ter uma palhaçada. Aí, porque eu sou drag queen, eu sou artista, então desculpa. Mas antes da gente começar, pessoal, lembrar vocês de seguir a gente lá no Instagram, tá certo? @podmho, nossas iniciais. Nossas redes individuais, Pandral, Fábio Faz Artes e os meninos do Mio TV Oficial. Já tá ficando uma locutora, né, menino? É, menino, do nada baixa a Sandra Annenberg. Ela sabe disso? Não sei. E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Você sabe que aqui é o nosso espaço de dar a nossa humilde opinião, sem embasamento, sem fundamento. Uma opinião que ninguém pediu, mas a gente é enxerido e gosta de meter o bedelho. É isso aí. E a gente dá a opinião sim. Antes da gente anunciar nosso convidado de hoje, dizer ao estúdio, desligar os celulares, colocar no silencioso, que eu vou dar uma microfonada na cabeça de vocês, tá? Beijo, obrigada. De nada. De nada. Sem estresse, nega. Ai, deixa eu respirar, porque agora a gente vai anunciar nosso convidado de hoje. Temos convidados Fábio. hoje para conversar com a gente. É isso aí. A gente vai fazer uma extensão do discurso da sexta-feira passada, porque o negócio da Páscoa rendeu, não foi, menino? Rendeu, e por isso que a gente trouxe ele aqui hoje, pra gente conversar mais, porque a gente tem muita coisa pra discutir ainda. Não foi só aquilo, aquele surto que eu ri bastante. Essa pobre criatura só fez rir, minha gente. Né? Eu engoli um palhaço naquele episódio, mas isso tudo aí, bem. a gente ainda está um pouquinho nesse clima de Páscoa. É. Semana passada a gente fez um relato de como foi nossas histórias e experiências com o Teatro de Paixão de Cristo. Mas hoje a gente está trazendo uma pessoa para falar sério também, né? Sobre esse movimento, que é um grande diretor de teatro, amigo nosso, um grande artista. Com vocês, João Batista. Seja bem-vindo ao nosso podcast Minha Humilde Opinião. E você está aqui também para dar a sua opinião. Isso mesmo, eu quero deixar aqui meu abraço a vocês, essa oportunidade de, a partir de agora, a gente está chegando na casa das pessoas, né? É isso aí. Exatamente. E o povo adora lavar um prato, escutando a gente falar. E desejar, no momento, quem for assistir, um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite, uma bela vida, não é? E estamos aqui para a gente conversar. João, aqui o negócio é conversa solta, não precisa de cerimônia. E aí a gente já vai... Sempre que a gente chama um convidado aqui, a gente gosta de perguntar uma pergunta muitíssimo importante para poder abrir esse diálogo. Eu acho que a gente já começa um pouco tenso, né? A gente gostaria de saber quem é João Batista na fila do pão. Se descreva pra gente. Isso mesmo. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou igual a qualquer pessoa, mas sou uma pessoa que abraça desafios. Eu me sinto uma pessoa muito forte, porque nos dias em que vivemos, não é? Os desafios são grandes demais e eu me sinto forte. Eu me sinto um batalhador, eu sou amigo, gosto de ajudar, sou crítico, procuro ser um bom filho, um bom pai, um bom professor, procuro me inserir bem na sociedade em que a gente vive, que vivemos hoje. E sou uma pessoa que costumo estar à frente da época em que vivemos, não é? Eu já vivi épocas e volto a viver novamente, que às vezes tem pessoas que dizem assim, na sua época, eu digo não, na minha a época agora. é essa que eu estou vivendo. Agora, quando eu estava lá atrás, não é? Eu tinha esse tal comportamento. Então, João Batista, esse aí é um livro aberto que quem me entendem consegue ler esse livro. Quem não entende, infelizmente, vai demorar muito para conseguir ler. Então... E talvez, quando conseguir ler, vai ser tarde demais. Eita. Né? Então, João Batista da época de agora, tá, mesmo? Que ele não é nem um fóssil, tá? Nem uma múmia, é uma pessoa da atualidade, antenado e ligado nas coisas todas. Foi a melhor descrição que a gente já teve. O quê? De João. Foi, né? Da fila do pão. Porque teve vários tipos de pão aqui. Eu acho que João tá quase uma última bolacha.
Com tão certeza, é que importante. todo mundo quer aquela bolacha. Eita, então eu vou dividir um pedaço para cada um. Ah! Eu não sou de ninguém, mas sou de todo mundo. Olha aí. Isso me lembra uma música. Eu não sou de ninguém. Tá, Eu não vou sou de cantar mais, todo- não. É, porque quando tu canta sempre dá bosta por aqui, né? Enfim. Mas vamos ao que interessa aí, pelo motivo pelo qual o João Batista está aqui com a gente hoje nessa conversa, porque aí a gente ainda está nesse clima de Páscoa, né? A gente falou um bocado sobre Páscoa no episódio passado. E aí, João Batista é diretor de teatro. João, fala pra gente um pouco sobre essa questão do teatro na tua vida. O teatro, primeiro, é uma arte que você demora a morrer. O teatro. Tem gente que nem morre, né? Tem gente que nem morre, porque com certeza quando eu desencarnar, eu vou Aí ficar vive vivo no- na cabeça das é. pessoas É. por muito tempo. Então, o teatro, ele sempre falou dentro de mim. Em 1979, a minha professora de catecismo, Maria José Germano, em memória, né, ela me convida para ser um pastor no dia de Natal, para segurar o carneirinho, porque a gente representava ali na igreja. Então, isso que estava adormecido em mim, acordou. E em 1980, chega em Paudalho um seminarista com o nome de Manuel Benedito, que, graças a Deus, a gente está vivo, mora hoje em Limoeiro, não chegou a ser padre, mas ele chega e começa a juntar jovens para a gente sair nas ruas durante o domingo de Páscoa. Então, tudo isso começou a chamar a atenção, aí teve lava-pés, era o padre Landilino na época. Isso foi começando a tomar forma. Aí despertou aquele... Não é? O teatro começou, embora que eu sou uma pessoa apaixonada por todo o movimento de cultura. Mas quando eu digo que o teatro ele eterniza as pessoas, porque quem faz teatro ele não guarda mágoas. Eu não guardo mágoas. A todo momento eu não sei se eu estou João Batista, eu estou vivendo um personagem. Menino, aí me conta uma coisa, só para complementar isso. Uma paixão por todas as artes, principalmente o teatro, com foco e paixão de Cristo. Aí me veio agora uma coisa bem engraçada na cabeça. O nome do homem é João Batista. Ah, Esse nome bíblico aí do Sim. homem que batizou Jesus Cristo. Ainda tem essa relação. Tu acha que isso é uma coincidência? Como é isso, menino? Que o teu nome é Então, João Batista da Paixão de Cristo. É verdade. Eu sou muito feliz em ter nascido no dia 24 de junho, né, que se intitula O Nascimento de João Batista. Quem nasce aí é leonino ou é canceriano? É canceriano. canceriano. E eu nasci em 1968, eu sou o segundo filho, né? E eu nasci, a minha primeira irmã, ela faleceu, poucos dias, muito doente, e eu vim nessa mesma linhagem de só chegar e partir. E a minha avó materna, a Teresa Sotero, ela disse: se esse menino viver, o nome dele vai ser João Batista, não é? Então, eu vim, eu não sei se eu nasceu sou a no dia de encarnação São João. de João Batista, que foi primo de Jesus, mas, assim, eu vim com esse trabalho aí, com essa missão, com esse compromisso, não é? E na paixão do Monte da Fé de 2023, o grupo me deu a liberdade de fazer o personagem João Batista, porque eu estou à frente desse espetáculo há um bom tempo e só ficava na direção. E, assim, eu tinha até vergonha de pedir ao elenco, não é, ao grupo de coordenação. E esse ano eu não impus. A gente estava procurando uma pessoa para fazer João Batista. Eu estava convidando e, assim, eu não vi. Então, eu disse, então o momento é esse. Eu disse, pessoal, vocês me liberam para fazer João Batista João sou eu Batista. mesmo. E voltando, então, nos anos 80, esse espetáculo ele é itinerante. Então, eu senti a necessidade de me aprofundar no teatro. Então, as oficinas que apareciam em Recife, Camaragibe. Eu lembro que em 93, já fazendo aí, eu fui assim, obrigado a direcionar o espetáculo da Paixão antes, sem nexo, mas só com aquela vontade.
Em 93, eu fiz um curso de teatro em Recife, com Edinaldo Lucena, José Mário Astregésilo, com José Pimentel. Então, tudo isso aí foi me proporcionando, não é? E a gente foi melhorando. E o espetáculo ele deixa de ser itinerante. Em 2005, lá na Asa Branca, onde hoje é o Monte da Fé, ganhou um presidente dali da vila, que hoje ele é vereador do município, Sérgio, e ele limpou lá e colocou uma iluminação natalina. E meus sobrinhos, e minha sobrinha, Maria Nazaré e Júnior, em dezembro, disse: tio Joca, que meu nome é Joca, vem aqui para a gente fazer a Paixão de Cristo. Eu disse: vocês são loucos fazer Paixão de Cristo em época de Natal. Não, o lugar é magnífico. E quando eu passei lá, eu fiquei, assim, encantado. Aí já visualizou tudo, só de olhar o espaço, né? E a gente chega ali, a gente estava aquela caminhada para chegar na terra de Canaã, e a gente chega em 2006, e tá aí o espetáculo. Eu fiquei à frente do espetáculo até 2013, até 2012, depois veio uma outra equipe, parou, volto em 2019, teve pandemia, e a gente volta agora, e eu sinto que o local é aquele, o Monte da Fé, não é? E está sendo um sucesso, né? A Mion deu levou para a casa das pessoas. Teve pessoas que não precisou ir para o espetáculo. A Mion leva para as casas das pessoas, e pessoas lá em São Paulo. Essa tecnologia, não é? É transmissão de altíssima qualidade, né? Não é? Liga para mim e diz: João Batista, eu não estou acreditando. Está Paudalho, está o Monte da Fé. Eu vi você fazendo o próprio João Batista. É a equipe toda de Paudalho. Então, a gente fica encantado, não é? É gratificante. Desde que a arte, não é? A parte cultural, porque a gente leva coisas sérias, que às vezes as pessoas nos levam como: chama ali para eu rir, chama ali para eu me divertir. Cultura é uma coisa séria. Está aí. A gente traz a história do governador da terra, que é Jesus Cristo, não é? A gente leva para as pessoas, como tem outros tipos de cultura, outros tipos de arte. A gente não movimenta só isso, a questão de pessoas, atores e atrizes que talvez nunca subiram num palco, que trabalham no nosso comércio, que trabalham em cerâmica, que tem o seu trabalho aí individual, e que a gente transformou em ator e atriz, e foi levado a sério. E aí, me chamou a atenção uma coisa. Tem bastante gente que participa desse movimento. Eu tive lá, gente, o espetáculo realmente muito bonito, uma infraestrutura, o espaço, tudo muito bacana. E a gente percebe assim, o envolvimento da comunidade, aquelas pessoas que participam. João, como é o envolvimento das pessoas da cidade? Como é a aceitação? Como é que eles veem esse movimento? E como é que uma pessoa simples assim da comunidade, um comerciante, um professor, um estudante, como é que esse pessoal chega até vocês, até o teatro, e está ali em cena, muitas vezes sem experiência, vivendo aquele momento? A gente que já trabalhou, inclusive, com o teatro amador, e fazer com que essas pessoas subam ao palco, dá a impressão que a emoção ela é dobrada, porque além de você ver a pessoa em cena como artista, você vê a pessoa em cena se superando enquanto limites de medo de estar ali na frente dos holofortes. Como é que está funcionando isso lá, com todos esses anos de experiência? Primeiro eu penso arte todo dia, e Paixão de Cristo, eu namoro com a Paixão de Cristo. É casado, né? Eu passo o ano todo, e a gente tem uma equipe que, durante o ano, quando a gente se encontra, quando a gente debate alguma coisa, eu não faço isso quando estou fazendo amor, né? Ah, que delícia! Mas, assim, em dezembro a gente já... Do 0 a 100, né, menina? Do nada, né? Tá chegando. Em dezembro, um grupo, a gente já vai discutindo, e as pessoas que já vêm caminhando com a gente. Então, durante o Carnaval, que eu sou apaixonado pelo Carnaval, no dia 1 de janeiro, já tem um bloco lá da bolacha, eu estou lá brincando e as pessoas já chegam. Eu disse vai ter que paixão. Era bolacha, tem bloco. Eu disse, você sabia, né? Eu disse. Aí já eu estou brincando ali e vai ter paixão. Então, isso de criança, os pais das crianças,
adolescente, jovem, a boa idade, já ficam me citando ali, me perguntando. Então, a gente deixa passar o carnaval, a gente vai resolver. Então, quando termina o carnaval, na quinta-feira a gente já começa a fazer o chamado, porque no primeiro domingo pós-carnaval a gente senta com essa equipe, vai convidando as pessoas, um vai chamando o outro, entendeu? As pessoas vão chegando, entendeu? Eu quero participar, então primeiro você tem que querer. E depois, quando quer, há um envolvimento tão grande que o trabalho foi aquele ali. Muito bem. É? E aí, como é que tu seleciona o elenco principal? Porque aí a gente tem os muito importante coadjuvantes, essa parte. né? Nada de verdade. interesse pessoal nisso, não, só para saber. Jamais. Então, só vou dar uma organizada. Todo mundo é o principal, entendeu? Todo mundo, para mim, até o que faz o cego, o que faz o mendigo, o que faz soldado, o que faz figurante, não é? Mas, assim, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que namoro as pessoas na rua. Às vezes tem pessoas que me levam para o outro lado, né? Você está me olhando tanto por quê? Mas eu fico vendo o estereotipo das pessoas. Para criar. Não é? Então, há uma seleção realmente, há uma conversa, mas eu nunca erro quando eu ponho um olhar em determinadas pessoas e digo, aquele ali, se houver paixão de Cristo, ele vai se dar bem com o tal personagem. Então, depois disso aí, a gente tem as oficinas, começa a lapidar realmente, entendeu? E dá certo, entendeu? Então, não tem assim, uma estrela mais do que o outro. Isso eu vou namorando as pessoas durante o tempo, né? Eu cheguei agora aqui para essa entrevista e tem uma pessoa aqui que eu já estava olhando ele. E já comecei a ter uma conversa, né? E assim, ninguém é dono de papel, né? Ninguém é dono de papel, eu sou aquela pessoa que gosta de dar oportunidade. Então, se eu tenho aquele olhar, se eu vejo que tem um estereotipo, mas durante aquele ensaio, eu vejo que não está correspondendo, se ele se dá no outro, então eu digo, então você não vai. Né? Teve as coisas de bastidores. Tem uns alunos meus que chegaram de último momento, eu disse, você vai ser o lenhador, você vai entrar lá com a lenha e tudo mais. Ó, quando for dividido, você vai ficar do lado de cá. Só que ele se empolgou tanto, ficou do outro lado, e eu não tinha como buscá-lo. Então, na hora, tem um menino lá que vem ensaiando, disse, o lenhador vai ser você. Pai, pega a lenha, você entra, você vai fazer assim. Então, é aquela coisa assim. Eu tenho um olhar, mas eu posso trocar. E a pessoa tem que ter expertise também. Ele falou uma coisa muito interessante que eu acredito muito, Fábio, que é essa parte de todo mundo ser o principal, porque antigamente tinha esse estigma, né? De ter aquela pessoa. Tu tá dizendo isso a mim que trabalha com quadrilha junina. Sim, mas vê, não que você tem lá o grupo todo completo. A pessoa que está dançando lá atrás ou aquela que está no meio, se der uma mãozinha errada, todo mundo vai ver. Então, todo mundo no processo é importante. Eu brigo com todo mundo por causa disso. Entendendo? Porque, tipo assim, você que é diretor de um espetáculo, principalmente quando o espetáculo tem muita gente envolvido, você tem uma visão conjunto, você tem uma visão do macro. E aí você vai encaixando as peças para que o conjunto dê certo. Isso. Muitas vezes você acaba não suprindo a expectativa de A ou B que queria ser ou estar em determinado papel. E aí é onde vem a confusão, meu filho, porque botar na cabeça de uma pessoa dessa, que você está pensando ali num conjunto, que você não está pensando em X nem em Y, isso é complicadíssimo. A gente sabe. Veja bem, essa coisa... Porque tem pessoas que, quando fala assim, eu estou no papel principal, mas tem que ter o conjunto, certo? O conjunto. Então, como você diz, aquele que estava dançando lá no final, ele é importante. Com certeza. É como se fosse um carro, o motor de um carro, ele tem várias peças. Uma mínima peça, se não funcionar, talvez não funcione, ou não funcione bem. Exatamente. Então, pode até funcionar, mas todo esquisito, né? Então, eu vejo ali, todo mundo é importante, é principal. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém viu, mas isso mexeu muito comigo. É a dona Zezita, ela tem 92 anos, ela não teve condições de
ensaiar conosco também pela idade, e ela chega num dia e diz, João, você pode dar uma roupa para mim? E tem 4 cenas que entra todo mundo que é figurante. Então, eu disse, mas Dona Zezita só vai poder fazer uma. Eu disse, tenho, Dona Zezita. Eu digo, pessoal, vocês vão ter que levar ela bem devagarinho, ela vai participar. Então, ela também é importante. Talvez ninguém não viu Dona Zezita, mas eu vi Dona Zezita. E esse carinho dela sair de casa, entendeu? E, então, do Cristo até quem fez o figurante, eles são importantes. Eu penso também. Entendeu? E as pessoas têm que incluir o seguinte, todo mundo é estrela. Embora aqui em Paudalho eu torço pelo Clube Lenhadores. Mas voltando para o teatro, todos são importantes. É aquela coisa, quem muito se acha, um dia se perde. Com certeza. Então, comigo, eu trabalho para que todo mundo se ache, do menor ao maior. E outra coisa, João, sempre tem um espaçozinho, todo mundo vai brilhar. Todo mundo tem sua hora de brilhar. E uma outra coisa, a gente não tem que atropelar. O outro, né? Todo mundo vai ter. Se você tem que fazer um dia tal papel, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar porque vai estar lá escrito. Eu posso até estar à frente do espetáculo e querer... Não, mas se é a sua hora, é a sua hora. Entendeu? Então, essa coisa aí, teve pessoas que realmente corresponderam, mergulhou no personagem, foi dada a oportunidade. Então, tá aí o sucesso. Eu acredito que eu acertei mais do que errei. Não é? E passando assim para quem está à frente de qualquer espetáculo, não só do teatro, mas na quadrilha, um grupo de dança, que a gente sofre com isso também. Porque tem pessoas que gostam de impor, não é? E que você tem que ter uma cabeça aberta de trabalhar com as pessoas sobre isso aí. Sua hora vai chegar, não é? Porque, às vezes, quando você galga aquilo ali, talvez não é o momento. Às vezes não tem, assim, a hora errada, o dia errado, entendeu? Pronto, então, aí. é essa aí que eu... Arrasou. É porque ele estava falando aqui, eu imaginando, né? Toda essa situação dentro do processo de construção. Tem quem vê o espetáculo pronto, qualquer espetáculo de qualquer coisa, que vê o produto entregue, não imagina o que é que a gente passa durante o processo. Né? O processo dos encontros, do planejamento, do projeto, de escrever, conceber, desenhar, comprar, fazer orçamento, levantamento. Então, assim, ir para estúdio. Quando a gente vê o produto pronto, a gente não imagina os meses que antecedem aquele processo. E aí a gente tem João Batista como um representante desse movimento lá em Paudalho, né? Ele, como ele bem colocou, as pessoas entendem como a paixão de João Batista, que ele faz lá, a paixão do Monte da Fé. E aí, quando fala da paixão de Cristo de Paudalho, ele me vem à mente. Mas, assim, obviamente que ele tem uma equipe que trabalha com ele para poder desenvolver essa coisa toda. Conta pra gente um pouquinho de como é essa construção. Eu falo no sentido da convivência e do entendimento assim entre as pessoas durante esse processo, João. Então, primeiro, eu sozinho eu não faria nada daquilo. Eu digo para todos... Desculpa, mas fala dos cenógrafos, dos figurinistas, dos iluminadores, dos coreógrafos. E sempre eu digo para o pessoal, sem vocês eu não sou nada. E vocês sem mim também, a gente não chega a um objetivo. Mas eu tenho uma equipe de amigos, né, que é Ionaldo. Ele é uma pessoa que sempre está comigo no dia a dia. Tem o Gustavo Moreira. Tem Lucas. Lucas, ele faz Paixão de Cristo comigo desde quando de criança. Entendeu? Então, aí depois tem o David, França. E depois chegou a Tiracolo o David, que trabalha na escola Herculano Bandeira. A minha sobrinha Maria Nazaré. Eu acredito que eu não estou esquecendo de ninguém, porque senão depois... muita gente. Vocês estão vendo aí, né, minha gente? Mas eu estou achando estranho, porque já tem João Batista, Maria de Nazaré. Tem alguém com o nome de Jesus mesmo? Não, né? Não, tem o Cecel que fez Jesus, eu estava esquecendo dele. Olha, então, tá vendo, Jesus? Olha, esse lance pessoal... sua ira sobre João. Isso. Então, é esse pessoal que a gente chega, que a gente tira o tempo, nos domingos, feriados...
um outro dia que a gente começa e quem convidar para fazer os palcos, quem é que a gente convidar para confeccionar o figurino. Então, isso a gente se discute, né? Então, eu tive como cenógrafo, não é? O Levi, né? Não, desculpa, Levi, é Lívia. Lívia. Lívia Pacheco. Então, foi um arraso. Então, foi um tiro certo. Então, ela montou lá a equipe e está aí, não é? E fez um trabalho muito bom. Incrível. Muito bom. Quem vai ficar no figurino, e a gente vai discutindo, e foi o Diego Otávio, inclusive ele foi o figurinista do Clube Lenhadores. Não tenho nada contra os outros figurinistas, mas ele chega, teve Mana também, que mora lá em Xande Pinheiro, que foi na parte de costura. Então, tudo isso aí... O pessoal tudo da região. Aqui, da região, pertinho, a gente né? põe na mesa, a gente discute, não é? A gente discute, não é? E estava aí o belíssimo cenário, um figurino também que a gente tinha guardado. Então, tudo a gente discute. Eu deixo aberto para que... Não é que eu vou dar a palavra final, mas a gente vai entrando numa sintonia para a gente chegar... Um consenso, né? Tem que Consenso. todo mundo dar ideia e juntar tudo aquilo ali para ver se dá certo. Embora que essa equipe, às vezes, eles me deixam lá atrás. Eles são mais jovens, eu digo, tá bom, vocês me deixam aqui atrás. Tá bom, deixa eu ir atrás, agora não façam muita poeira, não. Aí, quando tem um erro, eles olham tudo para trás. Estão lá na frente, olham para trás. E aí, João Batista? Eu digo, não sei. Vocês, não foram? Vocês saíram adiantados na frente e agora Não é? espere. E eu sou uma pessoa... eu sou muito seguro nas minhas coisas, mas eu deixo muito livre também, não é? E às vezes também essas pessoas eles ficam assim, será que a gente deve fazer mesmo, né? Então tem essa mistura. É porque eu acho que Não é? eles sentem confiança. Eu acho que a experiência, a pessoa que já fez tanto, sabe? A experiência passa segurança para quem está há pouco tempo na caminhada. Verdade. Creio eu. Não, eu concordo. Eu Então, penso assim, tem pessoas que já carregam isso aí, e tem pessoas assim, eu quero Deivinho mesmo, que trabalha no Herculano, ele foi uma pessoa que ele chega depois e que deu certo, então a gente tem que abraçar. Tem gente não- que vem para somar, Vem né? para cá. E uma outra coisa interessante é os próprios atores, figurantes, eles colaboram conosco. Ai, que bom. Entendeu? Então, porque a gente tem o ônibus que a prefeitura manda para pegar o pessoal nas localidades para vir para os ensaios. Então, quando a gente estava na organização, eles disse, eita, ninguém está lá no ponto para ver o ônibus, para colocar o pessoal. Aí alguém que é ator diz, já estou aqui, eu posso resolver isso? Ah, Então, isso que é gostoso. Então, tem Ana Quaresma lá da comunidade e diz, cadê o lanche, cadê os pães? Não, deixa que eu corto, eu organizo aqui com o pessoal aqui da comunidade. Sempre tem a multiplicação. Eu vou até colocar a multiplicação dos pães no próximo. uma coisa Mas, bem- assim, as pessoas estão se multiplicando. Eles estão, assim, o pertencer. Quando eu digo assim, a paixão ela não é de João Batista, ela é de Paudalho. Então, as pessoas já estão no pertencer daquilo ali. Bom, esse Isso aqui é nosso, então eu tenho que colaborar. João, tem uma questão dificultosa, assim, para a gente que é fazedor de arte e de cultura, principalmente no interior do Brasil, no interior assim, do Nordeste, cidades pequenas como a que a gente vive por aqui. A gente tem muito impasse, né? Embates e batalhas para poder colocar qualquer tipo de coisa dessa de presente assim, para o público de forma gratuita, em praça pública. E a gente passa por muitos perrengues. E a cultura ela é um direito nosso, né? E existe verba para isso. Como é a relação do grupo com o governo local, com o governo estadual? Como é esse diálogo, se existe? Porque tem lugares que é bastante difícil para acontecer. Como é lá? Eu nunca tive problema com o governo municipal, mesmo não estando apoiando, não é? Não estando apoiando. Eu sempre tive, assim, no momento que eu pus a cara, foram pessoas que foram engrossando, não é? Com a gente, foi colaborando, não é? Então, agradeço a todos os governos que passados
E esse eu tenho uma afinidade, né? Estou no governo hoje e com o prefeito, né? Eu fui professor de catecismo do prefeito e do deputado. Não é? Eu não sou tão velho assim. Mas, assim, Tá com bom. o prefeito atual, eu não tive problema nenhum. Em 2019, conseguimos realizar, foi com o governo municipal. Maravilhoso. E agora, eu digo que 70% foi o governo municipal. Entendeu? Massa. Mas também não é tão fácil. É. Não é não tão fácil, porque o lençol é muito curto. Sim, Não é? A sim, coberta sim, é sim, curta. E você falou, e quando se fala de cultura, os governos, principalmente aqui da Zona da Mata, que a gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe também que tem verba para isso. Às vezes falta um pouco de boa vontade, né? Tem João? que ter a boa vontade, tem que ter a sensibilidade, não é? Tem que pegar um pouquinho desse lençol e dizer, não, agora eu vou ter que cobrir pelo menos a cabeça da cultura. E aí eu te pergunto, quando você, que há tantos anos é um militante dentro da área da cultura, com esse movimento grandioso de Paixão de Cristo, que envolve toda a comunidade, que nem a gente já viu, que nem eu já presenciei lá. E aí a gente precisa ter esse diálogo com o poder público para poder as nossas coisas acontecerem. Senão não anda. E aí me diz uma coisa, o teu grupo, os nossos grupos, de todos os artistas que nos acompanham, eles têm um processo contínuo, ano a ano, ano a ano. Isso mesmo. Só que, tipo assim, os governos, eles mudam. E os interesses dos governos mudam. Então, assim, muitas vezes você está dentro de uma situação, aquela situação passa, mas seu grupo fica e o trabalho permanece. E quando existe essa transição, existe coisas que remetem a gente a tipos de governo retrógrados. Tipo, não faz parte do meu governo, então não merece. É como se você estivesse tirando aquilo ali do povo. Isso. Como é que acontece lá contigo? Não, assim, como eu falei, eu nunca tive problema nisso aí, porque eu sou uma pessoa que eu vou para cima mesmo, entendeu? E os governos têm que entender que pode se mudar de governo, mas a cultura a gente não pode mudar. Ela é permanente. E os governos têm que entender, não interessa quem está à frente. Ele vai satisfazer um povo que colocou ele lá no lugar. Não é? Não é para João, né? Não é para João Batista, esqueça João Batista. Não é? Então, eu quero agradecer aos governos de antes e o de agora. Não é? Também não é tão fácil, né? Essa ligação que eu tenho com o Marcelo, mas em todos os momentos que eu tive pauta com ele, ele me recebeu muito bem. Houve umas discórdias, né? Que não interessa, mas está aí o espetáculo, mas ele concordou. E uma outra coisa mais importante, o guarda-chuva funcionou. Quando a chuva caiu, funcionou. Porque quando eu sentei com o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, ele disse, não é só a prefeitura, mas todos os meus secretários, eles vão estar voltados para a Paixão do Monte da Fé. Então, eu não tive problema nenhum. Que massa. Certo? E se eu sou uma pessoa que gosto de estar bem com todos os meus vizinhos, com todas as pessoas, não é, independente de cargo. Então, às vezes, tem aquela pessoa que, quando se parte para o interior, tem essa coisa, não sei o que quer prejudicar o trabalho. No interior não, homem, é no Brasil. No Brasil. Em todo lugar. Mas, em momento nenhum, eu tive problema. Eu tenho esse meu jeitão de chegar nas secretarias. Eu estava até conversando com a secretária de Cultura hoje. Às vezes eu nem bato na porta. Digo, queria estar, eu já vou entrando. Secretário, olha, não quero saber nem quem está. Então, assim, todas as pessoas, todos os secretários, coordenadores, o pessoal de limpeza, o pessoal de obras, eu não tive problema nenhum. Então, funcionou assim. O prefeito deu o sinal e ninguém se opôs. Todo mundo abraçou. Então, eu quero agradecer a todos, né, que do prefeito até o gari que limpou lá, abraçou a causa. E aí você vê como o resultado vale a pena. Quando existe engajamento de todo mundo, é notório que o resultado dá certo, né? E uma outra coisa, assim, aí vamos para o governo do Estado. A gente foi contemplado pela Fundarp e os nossos projetos são bons, viu?
Em 2011, e quase 10 anos, a gente não foi mais. E graças a Deus, né? E sempre assim, eu sempre fui de bem com todos os governos, também não me interessa. E a gente vai esse ano e a gente foi contemplado. Então, foi uma outra vitória, né, através da Fundarp, não é? Primeiro, assim, a sensibilidade, sem querer desmerecer a Zona da Mata, mas é um espetáculo que se sobressai aqui na Zona da Mata e que a gente fez um projeto maravilhoso, por isso que passou o nosso projeto. Então, a gente também tivemos o apoio do governo do Estado. Arrasou. Entendeu? Através da Fundarp. Pena que a gente fez o convite, não apareceu ninguém, mas eu quero dizer aqui, quero deixar um abraço para a Renata, né, que é presidente da Fundarp, e dizer a nossa governadora, Raquel Lira, tenha um olhar para a cultura de Pernambuco, em particular da Zona da Mata. Porque parece que, quando a gente sai em Paudalho, tem um paredão de vidro e a gente não consegue passar. Isso aí. Não é? A Zona da Mata, a gente não precisa só de trabalho. A gente precisa de cultura. A gente precisa ser fortalecido. Não é esse dinheiro para botar no bolso, não. Para mostrar aí, ó. O trabalho está sendo brilhante. Então, tanto coco, tanto maracatu, tanto cavalo marinho, tanta ciranda, tanta paixão ciranda, de Cristo. quadrilha, paixão de Cristo. Tem tudo, Tudo que você imaginar, não desmerecendo outros. E o quanto esse turismo aqui na Zona da Mata poderia crescer, né? Eu falo isso direto. Então, não se estresse, irmão, vai dar certo. Respira. Então, a gente começa a ter o apoio aí do prefeito do município, a gente também teve o apoio do inclusive deputado. Está de parabéns, né? Que estrutura. Do deputado Gustavo Gouveia, aí vem governo do Estado, aí a gente volta para o município. As indústrias, o comércio, com pouco, chegaram para a gente. O Conselho de Turismo, pessoas que eu participo também, como o Fábio do Panela Cheia, o pessoal lá do Casarão, o pessoal da Serolândia, entendeu? Chegaram, e aí? Então, foi gostoso isso. Então, as pessoas começaram a chegar, a acreditar, entendeu? Então, diminui, porque fazer um espetáculo desse e qualquer um outro, não é só a parte financeira. Outras pessoas, eu quero dizer, que eu não vou citar nome, eram obrigados a chegar. Mas não chegaram, não é? Então, eu me senti assim, porque as pessoas pensam logo na parte financeira, mas tem que ter a parte do pertencimento, do sentimento. João, eu estou aqui. E sabe o que é engraçado? Parece que as pessoas eles têm uma tapadeira assim no olho que não vê o produto pronto. Porque como é que uma pessoa que pensa em promover o bem-estar social da sua cidade chega num evento como aquele que eu fui, que eu assisti, que eu estava com a equipe do Mio TV acompanhando o espetáculo, o envolvimento da comunidade como um todo e de pessoas de fora que estavam ali assistindo, e como é que uma pessoa não vê potencial nisso? Isso é que é foda, né? Já ia dizer. Verdade. E uma outra coisa que eu trabalho com todos. Tem uma família lá que sempre trabalhou com a gente, os filhos dela, mas eu disse, por que vocês não estão participando? Não, porque a gente agora é evangélico. Eu disse, tudo bem. Aí a mãe colocou lá a barraquinha dela lá e ela disse no final, João Batista, eu vendi tudo. Olha. Então, assim, é importante o comércio. Ajuda todo não é? mundo. Informal funcionou. Então, o pessoal tem que ver essa questão de arte e é gratuito. E é gratuito. Muito importante dizer isso. Não é? Foi gratuito. Então, assim, todo mundo ganhou em assistir. E o comércio informal também. Então, essa mistura de arte, de comércio, então, a região, o paudalense que não abraçou ainda, ele tem que abraçar. Isso volta para ele. Isso volta para a cidade, minha gente. E se volta, todo mundo cresce. Só tem a ganhar. João, a gente está vivendo num tempo que a coisa que mais pega as pessoas é a questão de saúde mental.
como os transtornos de ansiedade, depressão e tanta coisa tem, principalmente depois desse período da pandemia, como é pesado a gente lidar com isso. E a gente que trabalha com o movimento de arte, a gente sabe o quanto isso é importante para a saúde mental das pessoas. Verdade. Não é? E tem certos retornos que a gente não vê fisicamente, mas que está ali dentro de cada pessoa que participa desse espetáculo. Assim como a senhorinha que chegou lá e usou o figurino para fazer participação com a figuração. E tantos casos que acontecem, né? Verdade. Tem coisas que a gente só vai ver depois, não é? Mas ficou aí em memorial de pessoas que, com certeza, ao sair daquele espetáculo, mudou alguma coisa. E eu tenho relatos aqui, não é? Eu sou devoto de Nossa Senhora, não é? Eu já percebi desde o início da história que tu é uma pessoa bem espiritualizada, religiosa, né? Gosta bastante. Faz porque gosta bastante. E naquele momento que o encontro de Jesus com as mulheres, com a sua mãe, e muitas mães relataram para mim que estava se vendo ali, não é no personagem que fez Nossa Senhora, que inclusive foi minha irmã, não é? Mas assim, João Batista, eu me vi em Nossa Senhora, a dor, não é? Porque mães que já perderam seus filhos, que estão com problemas com seus filhos, então mexe com isso, não é? Então a gente traz a cultura, não vou dizer só o espetáculo do Monte da Fé, vamos falar no geral. A gente está com muitas pessoas doentes, não é? E a doença é assim, essa ansiedade é mental e às vezes não existe remédio em farmácia nenhuma. A cura está dentro das pessoas. Então, aquele momento ali, talvez tem pessoas que participaram, não é, que estavam com problema, que estavam com não sei o quê, com certeza se melhorou. Olha, tem uma coisa que tem uma adrenalina em bastidor de teatro que só quem já viveu sabe. Por menos experiente que seja o ator, por mais amador, por menos prática que tenha, se foi somente uma vez, se foi na escola, mas tem uma coisa que é o que antecede e o que procede depois da cena, que são sensações que só quem passou que sabe, e quem nunca passou deveria experimentar, independente de idade, porque muitas vezes as pessoas passam dos 25, chegam aos 30 e dizem que não tem idade para isso, como se isso fosse uma coisa só para adolescente, para guri. Poxa, eu já vou fazer 55, será que eu tenho idade? E aquele estereótipo também de tipo de arte ser uma coisa de desocupado ou que não seja trabalho. Tira isso da sua cabeça, criatura. Aproveite enquanto você está vivo e pode andar e é saudável. Tenha uma experiência dessa. Depois você me conta aqui no podcast e dê sua humilde opinião sobre isso. Né? João, você é um cara muito top, né? A sua experiência. Queria muito agradecer pela sua presença aqui na nossa conversa hoje. Mas a gente não para por aqui, porque a gente só vai dar uma pausa, porque a gente agora vai ladeira abaixo, que a gente tem um quadro aqui chamado Conversas de Quinta. A galera que acompanha já está ligado. E aí é isso, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para ajudar a gente nesse início de caminhada. E vamos embora com a gente que tem Conversa de Quinta. Chega cá. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao nosso CQ, Conversas de Quinta, nosso quadro de conversas aleatórias, reclamações e tudo mais. E vocês sabem que aqui é só ladeira abaixo, né? A gente não ia falar de Paixão de Cristo sem falar dos perrengues que a gente falou semana passada, porque a gente está trazendo gente da área, né? Só que antes da gente ir de ladeira abaixo mesmo, eu queria que João... ele trouxesse alguma história engraçada que aconteceu no bastidor ou na cena. Não, a gente quer um vexame, um perrengue bem podre, se tu bem lembrar baixo. de algum agora, sim. Que tem... Não, tem muitos. Ele vai selecionar o que ele vai contar, filho. Quer mesmo. muito, vá, conte lá. Então, no ensaio, eu achei muito engraçado o menino que faz Pedro, que é o Saron, ele levou o sobrinho dele. Acho que o sobrinho dele deve ter uns 4, 5 anos. E tem uma passagem no Sermão da Montanha que a mãe vem com a criança, Senhor, cura a minha criança. Então não tinha nenhuma criança na hora. Então ele levou o sobrinho no domingo à tarde e eu chamei e disse, vem cá, sua mãe vai ser ela ali, tá certo? Aí você vai fazer uma cena com ela. Vá para sua mãe. Ele,
ela não é minha mãe, não. Ela não é minha mãe não é essa, não. Ai, Então, inocência ele da não criança. entendeu, assim, tá entendendo? E uma outra coisa, assim, foi... Mas e aí, sim, mas na hora, teve criança, não foi? Tô Não, curioso. teve, só Ele. para um ensaio, né? Ah, sim. Foi Ele, ele mesmo. foi, né? Mas ele não foi. Ele ia colocar ele no ensaio, ele não foi. Aí- Eu tive entendi. que colocar uma outra Bichinho, criança. rapaz. Ele não entendeu, eu disse, é uma encenação. Realmente, não, ela não é a minha mãe. É de mentirinha, Dizendo, filho. Mas ele não aceitou nem de mentirinha. E um outro momento é que ninguém observou. Isso aconteceu em cena na quarta-feira. Quando Jesus ele vem do flagelo, ele vem com roupa. Então ele veio, o pessoal esqueceu de colocar a roupa, ele veio. Então, o que é que vocês acham? Por Ele trás, veio como, meu amigo? Ele veio só com... Deixa baixo. E eu cheguei lá e fechei com o pessoal. Né? Se alterou, não foi, E João? disse, eu vou falar bem normal. Vocês querem acabar com o trabalho? Agora foi bem baixa. Bem baixinha. Quando dá o estresse nessas horas. Imagine a Muito cena, estresse. menino. Eu sou uma pessoa muito estressada, assim. Para que o trabalho Dê certo, dê né? certo. Agora, eu digo para as pessoas, quando eu estou muito estressado, é porque eu estou de bem. Mas se eu chegar para você e você fazer uma raiva minha, dizer, ô Fábio, meu amor, vem cá. É pior, né? É para cortar o seu pescoço. Então, eu prefiro o João Batista quando ele tá bravo, quando ele tá alterado, quando ele tá chamando a atenção. Entendi. Porque o coração... Olha, a gente tava falando de Paixão de Cristo sexta-feira passada. Eu já disse isso aqui umas 10 vezes, mas eu vou dizer de novo, azar de vocês. E aí a gente tava falando o seguinte, Gel, ele fez Capeta, Satanás, um monte de vezes, era a única coisa, e dançar no Bacanal. Aí eu disse, o povo gosta de Paixão de Cristo, mas a grande maioria não tá nem aí pra Paixão de Cristo, viu? Quer ver o Satanás, Bacanal. quer ver Judas morrendo Isso. e quer ver isso. putaria no Bacanal. É verdade. As senhorinhas é que vão lá pra ver a ceia, Pra ver aquele momento, né? Jesus. Aquele momento lá bem... Que é o interessante da Páscoa, a parte A do ceia. pão e do vinho. A comemoração da Páscoa é aquilo, né? Em suma. Isso. Mas o pessoal gosta mesmo é da cachorrada. Aí eu falei, Gel, mas eu olhando pra cara de Gel, assim, a gente foi fazer uma brincadeira, saber que personagem combinava com a gente. Aí eu olhei pra cara de Gel e falei, é um Satanás mesmo. Porque, menino, eu tava dizendo pra ele, eu já fiz em Paixão de Cristo. Eu fiz Paixão de Cristo muitos anos, né? Na verdade. Fiz de tudo que você imaginar. Tem uma cicatriz, eu tenho aqui quando eu fui Judas, que a corda prendeu aqui, deu uma muganga, quase que eu me lasco. Tá novo, não, tu todinho. já falou. Não vou repetir a história, É. não. Eu só tô dizendo pra João que João não tava aqui. Ah, Mas sim. ele veio depois no episódio 18. Certo. Eu tento lembrar que 18. eu tenho umas amnésias. 18. E aí deram um personagem pra mim, disseram que eu tinha cara de quê? Não me lembro, não. Sei lá. Me deram um aí. Eu acho que foi Herodes ou foi Pilatos. um desses aí. Foi. Me deram... João Batista, que é o diretor, ele vai dizer, eu tenho cara de quê, João? Então, você tem cara de Caifás. Caifás. Me botaram pra Caifás. fazer Caifás quando eu tinha 13 anos. Cai de idade. e faz. Depende. Também. Se for pra cair. E João Batista também já deve ter feito um monte. João Batista, tu já fez diabo? As pessoas dizem É que eu porque sou eu o te- diabo. Mas eu digo encenando. Mas assim... Não na vida real, viu, bolacha? né? Última bolacha do pacote. Eu já fiz o diabo em 87, 88. Por quê? Só? Ninguém queria fazer o diabo. Sério? Aí depois começa a chegar, né? Essas pessoas que Diabólicas. são mais à vontade. Ah, me diga uma coisa. Disseram que disseram que toda bicha quer fazer um diabo. É verdade, João? Eu já fui o diabo. Será que eu sou bicha? Descubra. Então, Olha, deixa pra se lá. alguém disser que eu sou bicha, eu vou dizer a minha mãe e meu pai, viu? Pra gente resolver essas Não, coisas. esse podcast, esse canal aqui não tem isso, não. Aqui é pra Graças a todos Deus. e todas e todos. Todas e todos e todos. Então, a maioria que são bicha, né, que são gay, quer fazer o diabo. Mas eu vou defender os meus diabos de paudalho, viu? Lucas, pelo amor de Deus. Eu acho que é o único. Lucas. Deve ser o único. Não, e Gustavo Moreira, que não é? foi. Os dois. Mas a gente tá tirando sarro, mas não que isso seja um problema. Não que isso Pode seja ser um até uma problema. escolinha, Mas né? será que é um pré-requisito pra fazer o demônio? Ser Talvez, gay? na seleção, mas não sei. eu vou fazer uma defesa. Eu já coloquei demônio mulher.
Não é mulher. Eu gosto disso. Ah, eu também já coloquei uma demônia peituda. Amo. É que eu faço, já fiz Paixão de Cristo em Orobó, Eu Lagoa gosto. do Carro, Araçoiaba, e em Orobó foi Eu mulher. prefiro que esse personagem do demônio seja, às vezes, mulher do que um homem, um gay, o que for. Né? É. Agora, assim, sempre é vinculado ao gay porque Elas são demoníacas. não é que somos à vontade. É porque a gente é expressivo. Não é expressivo. Eita. Geralmente. Quando eu tenho um bom tempo de teatro, mas quando a gente sobe num palco para um determinado personagem, sempre dá um frio na barriga. Foi, Rafa. E as pessoas que são entendidas, vou dizer o nome, entendidas, são mais à vontade. É verdade. Não tem medo de se expressar, Sim, não é? sim. Embora que hoje a gente vê o diabo totalmente diferente. As pessoas pensavam que o diabo ele tem chifre, mas o O diabo imaginário popular, ele né? é muito manso, ele é muito lindo. Lindo, belíssimo. Não é? Às Sabe vezes ele falar não bem. tem expressão nenhuma, É. não é? Ele tem uma maneira de conquistar, não é? Gente, ó, aqui a gente tá tirando um sarro, tá? Não tem problema, não tem heavy nenhum, não. Com certeza. Porque deixa claro que isso é tudo uma brincadeira. Na verdade, é. o corpo do ator ele tem que estar disponível para qualquer tipo de personagem, né? A gente Isso sabe mesmo. que é assim que funciona. Aquilo que eu falei no início, né? Ver o estereotipo e as pessoas ele tem que se aprofundar realmente, não é? Para ele procurar fazer melhor o personagem viver, Sim. não é? Para que não só quem está se entregando ali passar aquela época, mas quem está assistindo também ele sentir como era naquela época, mas também trazendo para o atual. Sim. Não se muda nada. Eu penso que hoje é mais fácil você entender essa história que aconteceu há não sei quantos anos atrás. E você também tem, eu acho que também é a linguagem. É Então, uma na forma cabeça que das aproxime, pessoas, né? o diabo que a gente tá, ele tem que passar ele tem que envolver. É tão tal que as pessoas sabem da história e o diabo envolve muita gente por aí. Mas é o que eu falo. Eu acho que tudo isso é uma imagem construída. É só um imaginário popular. Porque existe essa dualidade, né? Essa bipolaridade do bem e do mal é uma coisa que existe em tudo, né? Não, E aí, associar a figura do capeta para a população, como aquela coisa de preto e de vermelho, com chifre, com rabo, cotoco, não sei o quê, aproxima muito da imagem que é vendida, né? É verdade. Você fala uma coisa assim, a gente traz hoje, porque as pessoas, nós que fazemos cultura, o pessoal já olha com um olhar diferente. É coisa do diabo, é coisa do ruim. Eu sofri muito, né? Meu pai hoje me entende. Meu pai hoje tem 83 anos. Olá, seu Frase, seu Silvino. E a minha mãe, Maria da Conceição, que tem meu Frase. Você tem que entender, não é? Como cultura, arte é coisa do diabo. É coisa de quem não presta. Mas presta. Tá aí um trabalho que eu terminei de fazer. Ninguém disse que foi ruim. Não é? Então, assim, a cultura, essas representações que a gente tenta mostrar para as pessoas, não é nós. A gente está trazendo uma coisa que não é? Para que as pessoas se sensibilizem realmente. Não é? Porque a gente vou voltar na questão do diabo, mas as pessoas hoje querem abraçar mais o diabo do que Jesus. Quando tem a cena, o pessoal gosta mais do pudor. Tá lá as cenas, mas antes de chegar a cena de Herodes, o pessoal já fica correndo. Eu sinto isso, para ver a cena de Herodes. Eu Calma, percebi minha gente. também. Deixa a outra cena rolando e vai se tem outra posicionar na frente do cena, palco. tem cena no monte. Aí, assim, eu fico naquela correria, mas uma das cenas mais aplaudidas foi a cena de Judas. Às vezes, eu ficava imaginando, cadê os aplausos? Será que não está sendo bem para as pessoas? Mas as pessoas esperam a cena de Judas. Bacanal. Não é? Talvez, com todo respeito, estão se identificando com isso aí. Não é? O bacanal. Entendeu? Mas é isso. Eu acho também que é a questão da, cenicamente falando, talvez seja
a ação, o movimento. Que chama atenção, né? Isso que chama atenção, eu acho que visualmente, né? Visualmente. Talvez eu acho que no entendimento mais profundo, a grande maioria das pessoas não estão ali envolvidos dentro do contexto. Eu acho também. Sabe? Porque Estão pela farra, pela festa. Justamente, porque são as 3 cenas que mais tem movimento, que mais prende você ali. Prende as pessoas, realmente. Por isso que a pessoa... Espetáculo de Paixão de Cristo nesse molde tradicional que João Batista com a equipe dele faz lá em Paudalho é o mais difícil que tem que fazer. O mais difícil, porque é uma interpretação muito humanizada, né? Não é uma interpretação cheia de trejeitos estereótipos. Por isso que o diabo é tão cobiçado pelo público LGBT e por os atores também, porque é um papel gostoso de se fazer, montar, construir, vestir. Tudo é muito mais divertido. Para você dançar no Bacanal é muito mais divertido. Se montar, se construir. Agora, quando você vai fazer um apóstolo Pedro, a figura centrada, humanizada, é muito mais difícil de você transmitir verdade naquilo. Imagina num grupão, enorme, né? E aí se torna bem mais difícil. E aí, como a cena ela já não tem tanta dinâmica, e aí acaba não despertando tanto interesse do povo. Verdade, mas isso é bem compreensível. Sim. Não é que é ruim nem nada, né? Mas aí a gente entende por que acontece desse jeito. Acontece em todas as paixões de Cristo, todo lugar. Né? E a gente manter, não é? Isso aí é difícil realmente a gente trazer, porque tem pessoas realmente que não pararam ainda para saber essa vinda de Jesus. Agora eu vou falar para um global, até quem não assistiu, para todo mundo. Às vezes eu fico questionando, será que valeu a pena realmente a vinda de Jesus para a Terra? Porque tem pessoas que não entenderam ainda a sua missão. Né? Jesus veio e ele diz, pega a tua cruz. Não é pegar a cruz de Jesus. Aí encontro pessoas no dia a dia, que hoje a gente está vendo um mundo globalizado, tecnológico, o mundo se tornou pequeno, o que acontece agora, a gente sabe o que está acontecendo na China, enfim. Mas não entenderam ainda essa história de Jesus, que ficam dizendo, quem fez foi Jesus. Por que eu tenho que fazer? E Jesus diz, pega a tua cruz, a missão é tua, ama teu próximo, não é? Então, para a gente levar isso na ponta do lápis, né, eu tenho assim, esse grupo que, João, vamos colocar algo novo, mas eu sou de respeitar, não é? Quem vai para Nova Jerusalém, eu sempre eu vou visitar, quando eu tinha tempo, era a mesma coisa. Então, eu não posso sair de uma coisa, não é, que o real, embora que eu possa um pitoresco, quem observou na Paixão do Monte da Fé, João Batista, que eu fiz o personagem, ele entra com um cajado cheio, né, de fitas, e alguém ficou me questionando, representando o caboclo? É também representando o caboclo, maracatu, da Zona da Mata, aquele pessoal sofrido, que trabalha na cana, que junta o seu dinheiro para fazer sua fantasia. Mas eu quis ali mostrar a Romaria de São Severino dos Ramos. Né? Eu que estou à frente da diocese como coordenador da pastoral dos Romeiros, então eu quis mostrar aquilo ali para que as pessoas despertassem novamente, né? A fé, a Romaria, o seu relacionamento com Deus, né? Quando eu trago uma pessoa com feixe de lenha ou com capim, mostra na Zona da Mata, que não é diferente. Ainda tem gente que não tem o bujão de gás, que vai para a mata, que vai pegar para fazer. Embora que hoje, né, as dificuldades, as pessoas têm uma época que estavam voltando a cozinhar na lenha novamente. Quando eu ponho as mulheres com pote, com água vindo da cacimba, muita gente não tem água encanada ainda. Para despertar, não é, para os governantes, não é? Inclusive, Paudalho, eu não sei aqui, na questão da água, né? A água, Compesa, dona Compesa, me escuta, por favor. O rio é lá, a água é lá e a gente fica sem água. Eu estou em sala de aula. Mas a conta chega, né? A conta chega. Eu estou fazendo um trabalho de sociologia lá no EREM, Confederação do Equador, que eu estou ensinando lá como contrato. E a gente fez um levantamento e o problema é água, disse danou-se. A barragem é do Oré, de Paudalho, e falta água. Então, quando eu coloco ali, então a gente está tão tecnológico, mas falta água nas torneiras.
Então eu tenho que botar alguém ali no pote para lembrar que avançou e a gente está voltando, não é? Quando eu boto umas senhoras entrando com trouxa na cabeça, vindo do Rio, minha avó lavou muito roupa para ganhar um pouco, né? Para lembrar aquilo que é nosso, a Zona da Mata. Então eu não estou quebrando, né, uma história que a gente tem que repetir. Eu não posso mexer no que Jesus realmente... Então eu vou ao pé da letra. Eu não tenho que estar inserido nas coisas de hoje. Eu tenho que levar as pessoas de hoje inserido realmente do que Jesus ele quer para você, quer mostrar. Eu não posso mudar um comportamento de Jesus. Até as pessoas perguntam, por que você não colocou ainda Jesus entrando no templo, batendo no povo? Eu acredito que quando foram escrever aí a Bíblia, porque diz assim, Jesus é manso e humilde de coração. Então eu nunca vi Jesus, eu nunca imaginei Jesus batendo em ninguém. Não tem esse relato dele furioso invadindo o templo, né? Eu estou querendo entender isso até hoje. Porque se ele era manso e humilde de coração, que Jesus tinha autoridade. Se as pessoas soubessem, não é? Jesus não ficava reprimindo pessoas com o nome de Jesus. Porque tem gente que diz assim, olha, se você fazer isso de errado, você vai para o inferno. Mas Jesus é tão manso, tão humilde. Se as pessoas realmente entendessem, não é impor, não é? Vai ver realmente... É porque o pessoal pensa que Jesus é purgante e remédio, que quer dar a força, né? Empurrar a goela abaixo do povo. E, assim, já vi essa, eu já ouvi essa. Eu não mudo tanto o espetáculo, e respeito quem realmente pensa muito mais além, mas eu tenho que respeitar aquele que é ao pé da letra. Eu tenho que... É porque, nesse sentido, você é um reacionário. Isso. Eu tenho que levar as pessoas que vão assistir o espetáculo, volta para Jesus, como é que tu está? Não é? É tão tal que as palavras dele, hoje eu escrevo alguma coisa, daqui a 1 minuto já está ultrapassado. É a mesma coisa do Zap, mas tem o Instagram, não é? Sim. Ele é tão rápido que o que você vê em 5 minutos já não é mais. São tantas informações, mas o que Jesus falou, não é? Lá atrás é válido para hoje. A Bíblia ela é atual. Entendeu? Então é essa coisa aí. O espetáculo também... E eu, como diretor ali, junto com o pessoal que eu não faço nada só, é para mostrar que voltem realmente, não tem nada ultrapassado. Às vezes quem está ultrapassado são essas pessoas da atualidade. Eu recebi muito agora, no domingo de Páscoa, não é? Para a Páscoa, não sei o quê, e eu me questionar, eu coloquei para umas pessoas, Jesus ressuscitou, ele fez a parte dele já. Talvez ele falta ressuscitar no seu coração, não é? Então, por que João Batista está dizendo isso? Vamos ter um olhar para qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de arte. Vamos respeitar, não é? Vamos se sensibilizar. É porque, no fim das contas, colaborar. João, eu percebo, no fim das contas, que você, além de produzir todo esse espetáculo, tu tem uma preocupação notória com a mensagem principal, né, com que isso representa para as pessoas que estão assistindo. E de manter de forma fiel ao que é roteirizado na Bíblia. Isso. E, na verdade, isso não é nem bom nem ruim. Isso é a sua característica, é o seu modelo, é o seu espetáculo, o espetáculo de vocês do Monte da Paixão Fé, do Monte da Fé. Da Paixão do Monte da Fé. Esse é o modelo, esse é o molde, essa é a forma de fazer. E cabe a gente, tipo assim, ir de coração aberto e despido para aceitar e entender da forma que ele é mostrado. Da mesma forma que existem adaptações, outros formatos, né? Outras formas de se apresentar o mesmo texto, de falar com outra linguagem, de falar para um outro público, mas esse é o seu. E aí a gente só pode aplaudir pela grandiosidade da estrutura que foi apresentada, do espetáculo, de toda a forma como foi feito. E, no fim das contas, também agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando no nosso Humilde Opinião. A gente é meio doidinho às vezes, mas a gente também fala coisa séria. A gente começou essa história assim, conversando bobagem, mas que no final fazia um sentido naquilo que a gente estava conversando. Foi assim que nasceu o podcast, se juntamos aqui com o pessoal do Mio TV, e hoje a gente está encaminhando nesse projeto, daqui a pouco chega a 20 episódios, está bem recente ainda. Você é uma das primeiras pessoas que a gente está recebendo aqui, e a gente tem essa alegria, porque um dia, se Deus quiser, quando a gente estiver mais conhecido... Famoso. Mas vocês já são conhecidos. João está lá. Exatamente.
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Sem Deus, a gente não chega a lugar nenhum. E você disse que diz as coisas brincando. Eu falo muito brincando. São das brincadeiras que estão as seriedades. Não é preciso a gente beber, se embriagar. Pra dizer que eu te amo, né? Tu é Pra meu dizer amigo, que- eu te considero. Para dizer que eu te amo. Não é? E às vezes tem pessoas aí falando sério e não estão falando sério. Aí tem pessoas que estão brincando, falando sério, passando coisas Somos sérias. um canal sério, um podcast sério. É entendeu? sério. Não é? A gente está aqui, a gente não precisou usar uma maquiagem, a gente não precisou ensaiar nada. A gente Conversa. está sendo a gente, Gente, não é? Exato. Então a gente passou aqui, mesmo a gente brincando, a gente conversou de coisas sérias. Porque tem um monte de gente se maquiando, ensaiando, tentando dizer que é sério, mas é mentira. É isso. A gente tá vendo aqui a verdade. Eu, você. João, que é Entende? a última bolacha da fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? É. Então, eu quero agradecer a vocês esse momento muito importante. Não é? A gente passou aqui um bom tempo e a gente passar realmente o real. Eu só gosto da verdade. Não é? Eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram direto e indiretamente. Não é? Ao governo do estado, à Fundarp, não é? Ao governo do município, Marcelo Gouveia. Eu amo esse prefeito, né? Eu, entendeu? Sou apaixonado. Carol, dá um tempo aí. Carol também é uma pessoa que muito iluminada, a esposa do prefeito. E eu peço até desculpa que no dia da abertura ela veio dar um abraço em mim. Eu estava muito suado, abracei, mas naquela agonia eu não dei uma atenção. Atarentado. Não é? Mas é uma pessoa que vibra por Paudalho, que vibra pelo trabalho de Paudalho, entendeu? Ao deputado Gustavo Gouveia, ele pegou na nossa mão, ele foi com a gente. A vocês, né? Que brigaram, né? No último momento, João, a gente está indo para Paudalho para fazer a cobertura, exato. entendeu? Eu nem tanto trabalho sutil que vocês brigaram, pediram lá falaram lá com o prefeito para fazer. A outro veículo também que chegou lá, então ao comércio de Paudalho, ao Yang, né, a Graf Yang que, entendeu? Aos empresários que eu liguei, aos secretários, enfim. é só agradecer, né, João? Agradecer. Hoje, quando eu saí de casa, eu estava dizendo aos meus filhos, encontrei as pessoas na rua, eu estou voltando a ser João Batista, que eu ainda estava no personagem, não sei qual. Tava na persona lá. Na persona. Então, assim, eu vou embora desse mundo e não vou esquecer as pessoas, até quem pensou positivo. Né? E quem pensou negativo também, Com porque certeza que ajuda. eu encontrei um amigo hoje e disse, João, olha, eu disse, cansado de parabéns, eu quero as críticas. Entendeu? Porque quando as pessoas que não gostam de mim, que falam de mim, então tem alguma coisa errada, eu vou consertar. Não é? Às vezes, as críticas, que às vezes tem pessoas que não gostam de absorver, ela ajuda você a melhorar. Então está aberto às pessoas, em outro momento, que quiserem me chamar para a gente tomar um café, dizer, João, acho E que você fazer tem um que melhorar. debate. João, você tem que melhorar aqui, eu vou agradecer muito. E aí? Então é assim que a gente termina. Fábio. Mas antes da gente finalizar total, eu queria deixar aqui os meus parabéns para toda a equipe da Paixão do Monte da Fé. Estive lá. Parabéns a todo o elenco, toda a figuração, a parte técnica, figurinistas, cenógrafos, sonoplastas, iluminadores, todo mundo que fez aquele grandioso espetáculo. Vocês e a cidade de Paudalho estão de parabéns. Gostei do que eu vi e espero voltar para revê-los ano que vem. Eu espero voltar como parte do elenco.
Essa aqui tá se oferecendo aqui para ser um capeta, né? Vocês estão vendo, né? Vou pegar o papel de Lucas, né? Então oferecido. Ó, tá vendo, Lucas né? e Se cuida. Gustavo, pelo amor de Deus, viu? É. Já tô aqui. Mas é aqui que a Vai gente deixar de ser dupla e vai ser tríade de demônio. Então, assim, eu quero... Tem um pensamento de Albert, né, um filósofo que diz assim: o mundo se tornou perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si próprio, né? Então, com essa tecnologia, com tudo isso aí, vamos acabar, não é, com o nosso mundo, com a natureza, não é? Tá aí a revolta da natureza, e que às vezes a gente fica dizendo que é castigo de Deus, não é castigo do homem. Deus não castiga ninguém, certo? Deus não castiga ninguém. A gente é que se castiga, não é? Então vamos, o que é que você pode ajudar para uma vida melhor? É isso aí. Ok, Gegel. E lembrar, Fábio, que a Miel TV gravou, não foi? A Paixão de Cristo, Monte da Fé. Fez a cobertura e com a qualidade de som e imagem maravilhosa. E está disponível. A gente vai deixar aqui o link na descrição. E é sobre isso. Tá? Valeu por ficar até aqui. Não esquece de deixar o like. Segue a gente em todas as plataformas de áudio. Vai lá, avalia, dá estrelinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, é sobre isso. E não tá nada bem. Tchau, tchau.